Prezados amigos, prezados irmãos da Sociedade Espírita Luz e Caridade, agradecemos aqui o convite que essa direção nos fez para podermos dialogar nesse dia sobre a sua doutrina espírita, que vem a ser de interesse nosso, em poder enfrentar a vida, enfrentar a reencarnação que estamos passando nesse período. No dia de hoje, nós vamos refletir, meus amigos, sobre as relações mentais com os espíritos. No livro dos Espíritos, na pergunta 459, Kardec pergunta aos espíritos superiores: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E os amigos espirituais respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário não são eles que vos dirigem. Assim, meus amigos, nós fomos refletindo, buscando pesquisa para a nossa conversa de hoje. Fomos lá no livro do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, Nas Fronteiras da Loucura. Na introdução desse livro, a nossa irmã Joana de Anjos nos diz assim: é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Transita-se de um para outro lado com relativa facilidade, sem que haja inicialmente uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Ligeira hesitação, alguma ocorrência depressiva, uma ansiedade, um momento de mágoa ou escassez de recursos financeiros, um impedimento social, a ausência de um trabalho digno entre muitos outros fatores, pode levar o homem a transferir-se para outra faixa de saúde mental, alienando-se temporariamente e logo podendo retomar a posição regular e da sanidade. Então, meus amigos, aqui está nossa irmã Joana nos alertando da facilidade que nós temos de entrar em perturbação e em comunicação com o mundo espiritual. Essa linha é muito tênue e nós temos que ter muito cuidado. Então, nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, ali ela nos fala da facilidade com que nós entramos em comunicação com o mundo espiritual inferior, devido a essas ocorrências que ela cita. Uma ansiedade, uma mágoa, uma escassez financeira, um impedimento social, tudo isso faz muitas vezes que nós saímos da nossa sanidade normal, da nossa vida, e entramos em desequilíbrio. Já na pergunta 456 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: veem os espíritos tudo o que fazemos? E o nosso amigo espiritual responde: podem ver, pois que constantemente vos rodeio. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se preocupa com o que lhes é indiferente. Então, aqui, meus irmãos, os nossos companheiros espirituais estão nos dizendo que os espíritos encarnados veem tudo aquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, participam da nossa vida, tanto material como da nossa vida espiritual. Mas ele deixa um porém aqui no caminho e nos diz que só aqueles que se interessam por aquilo que estamos pensando que se juntam a nós. Então não são todos que estão à nossa volta. Embora todos vejam nossos pensamentos, vejam as nossas intenções, mas só alguns que estão interessados naquilo que eu estou pensando que se interessa por mim, pelos meus atos. Na pergunta 457, Kardec ainda pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E os companheiros espirituais respondem: muitas vezes chego a conhecer o que desejareis ocultar até de vós mesmos. E na letra A dessa pergunta ele fala assim: assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois da morte? E os espíritos respondem: certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum teres ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, meus amigos,
não tem como nós ocultar nossos pensamentos no mundo espiritual. Esse dia atrás, escutando uma live do nosso irmão Divaldo Franco, ele nos fala então que o número de espíritos do nosso planeta Terra é de uma média de 27 bilhões a 30 bilhões de espíritos. Dessa forma, meus amigos, nós somos envoltos por essa série de pensamentos, de mentes que estão vendo tudo aquilo que nós pensamos, vendo tudo aquilo que nós queremos. Então é difícil fugir desse núcleo que estamos envolvidos, no qual deixamos de ser percebidos por as pessoas que estão encarnadas à nossa volta, mas somos percebidos por muitos que estão desencarnados. É como diz a pergunta ali. É mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva. Quer dizer, nós, com nossos pensamentos, podemos pensar qualquer coisa de uma pessoa qualquer. E ela não vai ver o meu pensamento. Mas depois que essa pessoa desencarnar, ou aqueles que estão desencarnados, todos percebem os nossos pensamentos. Assim nós vamos ver então, meus irmãos. Vamos voltar no tempo, na história, e vamos lembrar do nosso filósofo, René Descartes, quando na sua segunda meditação, de suas meditações metafísicas, onde ele trata do assunto de como é mais fácil conhecer o espírito do que o corpo, ele, no seu processo de redução, querendo ter certeza e a verdade de tudo aquilo que lhe envolvia, ele criou esse processo. E assim, dentro da sua reflexão, ele começou a eliminar tudo aquilo que não precisava à sua volta. Eliminou tudo que era de material que estava à sua volta, descartou porque ele sabia, ele viu que não necessitava. Aí começou a duvidar do seu próprio corpo, da sua própria existência. E começou a eliminar os seus órgãos do corpo, começou a eliminar seus braços, viu que não precisava deles no momento que estava pensando, descartou suas pernas, viu que também não precisava delas para pensar, e foi descartando o seu organismo. Chegou até o ponto que ele tentou descartar o seu pensamento. Aí ele percebeu que no mesmo ponto que ele descartava o seu pensamento, ele continuava pensando. Foi nesse momento, então, que ele disse a famosa frase, eu sou e eu existo. Então ele conclui as suas reflexões dizendo assim, o pensamento é o único atributo que me pertence, só ele não pode ser separado de mim. Eu sou, eu existo. Então veja que o nosso filósofo concluiu que ele era um ser existente, um ser pensante. E concluiu ainda e diz mais o seguinte, o pensamento é o único atributo que me pertence. Então, dentro do seu processo de redução, ele chegou nessa conclusão, descartou tudo que estava à sua volta e chegou à sua primeira verdade, descobrindo a si mesmo, ou seja, descobrindo o espírito. Assim, meus amigos, somos seres pensantes. Cada um emite pensamentos contínuos durante toda a sua vida, que irão alcançar aqueles que estão na mesma faixa mental. Do outro lado, e captamos os pensamentos alheios. Diz a pesquisa que nós temos uma média de 70 mil a 80 mil pensamentos por dia. Na pergunta 460 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos são sugeridos? E os Espíritos respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o vosso mesmo assunto, e não raro, contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza de que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Por isso que Jesus Cristo, meus amigos, falou na sua pregação, orai e vigiai. Por que o vigiai? É vigiar os nossos pensamentos. Porque estando o homem, nós aqui na Terra, envolto nesses bilhões de mentes e pensamentos à nossa volta,
Há uma necessidade de saber quais são os nossos pensamentos, quais são os nossos desejos, as nossas vontades. Por estando nós envolvidos nesses bilhões de espíritos desencarnados, nós muitas vezes perdemos a noção de que é nosso e do que não é nosso. Por isso que o Mestre Jesus Cristo nos orientou para que nós pudéssemos vigiarmos aquilo que nós estávamos pensando, para não sermos influenciados por outros pensamentos, principalmente os pensamentos negativos. Somos o que pensamos, meus amigos. Nossos pensamentos expressam a nossa consciência e cultivamos nossas preferências, nossas tendências, nossas aptidões. E, em decorrência, fazemos da vida o sentido que damos conforme o nosso livre-arbítrio. Isso está lá no nosso livro Mentes Interconectadas, da nossa irmã Sueli Cabral-Schuller. Então veja que tem um ditado que diz: diga-nos o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. E veja então que tudo aquilo que nós estamos pensando, nós emitimos vibrações, meu irmão, que entram em sintonia com aqueles que pensam igual a nós. Ou seja, somos acompanhados por vibrações e criamos uma faixa vibratória. Nós emitimos vibrações que traduzem os nossos desejos e impulsos e criamos um campo magnético. Dessa forma, todos os nossos desejos, nossos ideais são exteriorizados pelas nossas vibrações, atraindo assim, dessa forma, outros espíritos, outras mentes que cultivam os mesmos valores que nós. E assim nós criamos uma ressonância em nossas voltas, criamos uma faixa vibratória. É assim que no momento das nossas preces, das nossas orações, que no momento que eu estou orando, no momento que eu estou me dirigindo a Deus, o meu pensamento, que é Deus, se junta a outros pensamentos que são dirigidos a Deus. Se o meu pensamento está sendo dirigido a uma prece para levar energias positivas para alguém que está doente nos hospitais, ou um ser qualquer, o nosso amigo, o nosso parente, nosso pensamento junta-se a outros pensamentos do mesmo teor. E aí assim nós criamos essa faixa de vibrações e aquele a quem está sendo endereçado o pensamento recebe não só o meu pensamento, mas um campo vibratório de ideias, de pensamentos nossos, vibrando em sua direção, conforme o seu merecimento. Assim, meus amigos, assim como nós emitimos pensamentos, nós também recebemos pensamentos de fora e sem percebermos. Nós somos influenciados por outros pensamentos. É assim, muitas vezes, quando estamos pensando, que nós estamos pensando, refletindo naqueles nossos diálogos, né? Pensando em alguma coisa, eu acho muitas vezes que eu estou pensando sozinho, mas não estou. Sempre tem alguém ao meu lado que está na minha mesmo campo vibratório, com o meu mesmo sentimento, as minhas mesmas vontades, estão ali refletindo comigo e muitas vezes respondendo aquilo que eu estou pensando. Então, voltamos à palavra do Mestre: vigiai aquilo que eu estou pensando. Então, sempre nós estamos envoltos, meu irmão, nesse largo oceano de pensamentos que não tem como fugir. Então, o nosso pensamento, a nossa vontade, são ferramentas preciosas, cuja potencialidade ainda não conhecemos e muito menos utilizamos a nosso favor. Os nossos pensamentos, eles têm forma, têm tamanho, têm poder, têm peso, têm cor e direção. Então, voltando ainda àquela pergunta que fizemos primeiro, lá, 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Então, estamos verificando que todos os companheiros que estão à nossa volta percebem aquilo que estamos fazendo, que estamos pensando. Então, lá no livro Loucura e Obsessão do nosso irmão Divaldo, ele diz assim: há um predomínio do exercício dos espíritos encarnados e encarnados sobre o homem. Então vejam, meus irmãos, não são só os espíritos desencarnados que têm um predomínio sobre as nossas mentes. Há os nossos desencarnados também. Como nós somos espíritos, uns desencarnados e outros encarnados,
e eu estou sempre sob a atenção dos espíritos, eu não posso separar um do outro. Porque o meu espírito está aqui agora, eu posso estar sendo influenciado por outros espíritos que estão à minha volta. Pode ser encarnado ou desencarnados. Eu não sei. Mas se ele está no mesmo teor dos meus pensamentos, não interessa se é encarnado ou desencarnado. Se tem alguém pensando a mesma coisa que eu estou pensando neste momento, é uma mente que está influenciando a minha mente. Assim como a minha mente, aquilo que eu estou falando, pode estar influenciando outras mentes, tanto encarnada como desencarnada. Basta estar no mesmo campo vibratório que eu estou. Então, nessa proposição aqui, há uma verdade. E esse intercâmbio das nossas mentes, elas se encontram nas faixas de interesses. Então, isso acontece. É por isso que acontecem as contendas mentais. Os nossos grandes planos da vida, meus amigos, os grandes crimes, acontecem esses planos, tudo é na nossa mente. Então, se nós estamos programando o nosso dia de amanhã, programando o nosso futuro, programando o que eu vou fazer, programando a minha vida profissional, minha vida espiritual, tudo está acompanhado sempre por companheiros que estão à minha volta. Aqueles que se interessam por mim e aqueles que querem a minha derrocada. Estão ali à minha volta tentando, me influenciando para que eu não faça as coisas, ou deixe de fazer, ou vamos fazer. Então nós criamos essas vibrações. E aqueles que estão pensando conosco, de acordo com o meu pensamento, tanto positivo ou negativo, eles nos influenciam. Isso está lá na Gênesis, no capítulo 14. Então lembramos aqui, num artigo que está na Revista Espírita, quando os amigos de Kardec estavam fazendo um trabalho mediúnico e invocaram um espírito. E ficaram dialogando com esse espírito, o que eles faziam, o que eles deixavam de fazer, como é que eles interferiam na nossa vida. E ele foi embora. Passou naquele trabalho mediúnico, foi embora, mas os companheiros da reunião mediúnica ficaram ali dialogando sobre o que o espírito disse para eles. E o diretor disse para um deles, olha, vamos comunicar essa comunicação para o senhor Kardec, para que ele possa fazer uma análise. Assim foi o que eles pensaram. Numa outra oportunidade, invocaram de novo esse espírito. Aí comunicaram o espírito para que ele pudesse falar com Kardec. E o espírito respondeu para eles, eu já sabia. E o diretor perguntou para o espírito, como que tu já sabia? Ele disse, não, é porque depois daquela noite que vocês me invocaram, eu fiquei aqui na sala e vi vocês conversando. E vi que vocês disseram que iam falar para o senhor Kardec da minha conversa que eu tive com vocês. Aí eu saí daqui, da sala de vocês, da reunião de vocês, e fui lá na casa do senhor Kardec. E aí o diretor perguntou para ele, mas o que você viu lá? E o espírito disse assim, eu vi o senhor Kardec sentado numa mesa na frente de um monte de folhas, escrevendo numa folha e refletindo naquilo que ia escrever. Mas só que ao lado dele, num canto da sala, tinha outro número de espíritos encarnados ajudando o senhor Kardec, dialogando e refletindo como lhe dar a melhor ideia. Então eles dialogavam lá num canto e transmitiam através de pensamento para o senhor Kardec escrever a melhor ideia do assunto que ele tinha que fazer. Então, meus amigos, diante dessa conversa que teve lá, nesse diálogo que tem na Revista Espírita, percebemos então que o Kardec estava escrevendo uma reflexão de alguma pergunta na folha, mas o Espírito estava dizendo que tinha um bom número de outros companheiros ajudando o Kardec a escrever a reflexão no papel. Então Kardec não estava pensando sozinho. Ele tinha um bom número de amigos ajudando a ele a refletir. Então assim somos nós, meus irmãos. Quando nós estamos refletindo alguma coisa, estamos pensando alguma coisa, tem um bom número de espíritos, muitas vezes nos ajudando ou querendo nos prejudicar. Então assim, através dos nossos gostos, da nossa vontade, nós criamos afinidades em nossas vidas. Pessoas que pensam como nós, espíritos desencarnados que pensam como nós. E assim nós nos aproximamos uns dos outros. E dessa forma, quando se tem uma afinidade, nós criamos uma sintonia
entre aqueles que têm as mesmas ideias e os mesmos pensamentos. E como já falamos, elas podem ser positivas ou podem ser negativas. Então essa interferência que se dá, de acordo com o nosso irmão Divaldo Franco, no seu livro Nascente de Bênçãos, ele nos diz que essa interferência é tão natural e comum, tanto superior como dos espíritos inferiores, que as criaturas terrestres vivem sob a influência constante dos seus afins, experimentando o intercâmbio que resulta dos seus pensamentos, palavras e atos. Então veja que nós sempre estamos em contato com esses companheiros. Lá no livro Loucura sob o Novo Prisma, do nosso irmão Bezerra de Menezes, ele nos diz que há uma identificação entre nós e aqueles companheiros que estão à nossa volta. E dá-se pela emissão, pelas ondas dos nossos pensamentos, que se identificam, tanto pelo estado moral, emocional e espiritual. Então aqui lembramos de uma desse livro, na Loucura sob o Novo Prisma, daquele fato que acontece ali, quando os obsessores estavam procurando a sua vítima e não conseguiam encontrar. A história é longa, mas nós vamos encurtar ela um pouquinho. E eles não conseguiam encontrar a sua vítima. E eles queriam pegar aquele espírito que numa vida passada, lá na Inquisição, tinha destruído a sua família. Então eram 4 obsessores, era o filho, o pai, a esposa e outro irmão, que iriam lá se vingar naqueles que tinham destruído sua família lá na Inquisição. E eles chegaram numa família e descobriram eles. Já tinham feito 2 se suicidar e estavam à procura de um último ainda. E eles sabiam que aquele espírito estava ali encarnado, mas estava procurando um homem, porque esse espírito na vida passada tinha sido um homem, tinha sido um padre. E eles procurando, mas através, meus irmãos, da onda mental do espírito, eles descobriram o espírito, aquele ser que faltava. Aí viram que o espírito pediu para reencarnar num corpo de mulher. Aí eles se deram conta e disseram a si mesmos: ah, mas está aqui ele. Ele não é um homem, hoje ele é uma mulher. Então veja que eles descobriram a sua vítima encarnada através da onda mental que aquele espírito estava transmitindo. Então nós somos descobertos, nós somos atraídos, meus amigos, por ondas mentais, de acordo com a nossa vontade, de acordo com nossos desejos. Então a nossa irmã Círica Dalchub, no seu livro Mentes Interconectadas, ela nos diz assim: a energia que flui da mente de uma pessoa transporta consigo suas imagens emitidas por sua mente. As mentes refletem entre si sua mútua influência. Nisso consiste a relação mental das pessoas com outras mentes. É por esses meios que os afetos se aproximam de seus entes queridos, auxiliando e amparando-os em seus progressos espirituais. Ou seja, os nossos protetores, os nossos pais, nossas mães, nossos amigos, que já desencarnaram, que muitas vezes querem se aproximar de nós, é através dessas ondas que se aproximam de nós. Eles nos descobrem onde é que nós estamos por aquilo, pela onda que estamos transmitindo, ele nos acha e fica a nos proteger. E continuando ainda no livro, a nossa irmã Sueli nos diz ainda: e em tudo sempre está a lei da afinidade recíproca. O conhecimento, e ela termina dessa forma a sua reflexão: o conhecimento da doutrina espírita propicia os recursos para a cura e controle de tais perturbações. Então ela quer estar nos dizendo que para nós controlarmos essas perturbações que nós sofremos, essas influências que nós sofremos do mundo espiritual, a doutrina espírita nos explica e nos dá condições de podermos nos proteger desses pensamentos negativos que muitas vezes estão à nossa volta. Ela nos dá a conhecer o que fazer e como fazer para nos libertar e nos proteger. Então, e continuando ainda para terminar essa reflexão, ela diz ainda: para isso, não é necessária uma santificação, ou seja, eu não preciso ser santo para fugir das influências negativas. Mas ela diz, que a criatura, ela diz assim, para isso não é necessária uma santificação, e que a criatura se afaste do mundo. Importa viver no mundo sem se deixar aprisionar pelas coisas do mundo, sabendo-as provisórias e passageiras.
Então, o que a nossa irmã está nos aconselhando aqui, que uma maneira de nós nos santificarmos, nossa maneira de ser, é viver nesse mundo que estamos, cheio de vícios, cheio de erros, cheio de equívocos. Mas não participar desses vícios, nem desses erros, nem desses equívocos. É vigiar a nossa maneira de ser, é vigiar nossos pensamentos, é vigiar nossas reflexões, é vigiar os nossos atos, não agindo contra a lei de Deus. E dessa forma nós vamos nos protegendo contra a influência negativa que está à nossa volta. Dessa forma nós vamos ver, meus amigos, lá no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados puros de coração. E lá nós vamos ver que diz uma frase diz assim: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está no pensamento. Orai e vigiai, selecionando os pensamentos benéficos dos maléficos. E terminando a nossa conversa de hoje, meus irmãos, podemos dizer: o poder da mente, psique, alma ou espírito é pouco conhecido. O ser humano não tem noção de como é a sua atuação. O intercâmbio vibracional existente em todo o universo é lei natural. Então não tem como fugirmos, meu irmão, dessa relação com o mundo espiritual. É nós que vivemos nesse mundo. Não é o mundo espiritual que vive no meio do mundo material. É o mundo material que vive no seio do mundo espiritual. E estando nós, então, envoltos nessas energias de mentes à nossa volta, não temos como fugir. É como Kardec nos diz, eles influenciam a nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Assim agradecemos, queridos amigos, meus irmãos, a boa oportunidade, que nosso Pai nos proteja hoje e sempre, que possamos encontrar em outras vezes. Que assim seja.